Aleluia. Olha aí. Voltamos. Vamos ao vivo lá de novo? Glória a Deus. Eita nós, hein? Depois de algumas mudanças aqui, estamos de volta. Vamos lá. Vai compartilhando aí novamente a nossa live, coloca nos grupos aí. Tivemos um incidente aqui, celular caiu, foi uma maravilha. Mas vamos que vamos. Momento de alegria para nós. Mais uma aula. Aula 2 da sua Escola Bíblica Plenitude. E hoje o tema é: quais são os pensamentos de Deus? E falar para você uma coisa, nós estávamos aqui fazendo uma pequena revisão da aula passada, onde falamos sobre como Deus vê e como nós vemos. E muitas vezes temos dias maus, dias ruins, e por causa desses dias, o que acontece? Por causa de dias ruins, tomamos atitudes, tomamos decisões que muitas vezes não dá em nada, entendeu? A gente fica tomando decisões e as nossas emoções ficam à flor da pele, e as atitudes que nós tomamos, que nós temos, elas não valem a pena. E a gente fica marcado por causa dessas atitudes. E aí a pergunta que nós fizemos na aula passada foi: você gostaria de ficar sendo relembrado por causa de um dia ruim? Por causa das atitudes que você teve num dia ruim? Essa é a pergunta. E claro, ninguém quer ficar sendo lembrado por causa disso. Mas por que disso? Porque a nossa cultura, ela costuma reforçar o que é negativo. A nossa cultura costuma reforçar o que é negativo. Então, muitas vezes a gente prefere ver o negativo das pessoas, prefere ver o que não dá certo nas pessoas, do que reforçar aquilo que dá certo, do que reforçar aquilo que é positivo. Então, qual que é o convite que nós temos? É você pensar em qualidades que você tem. Você tem qualidades? Você consegue elencar 3 qualidades? Então essa é a pergunta. Poxa, eu consigo elencar 3 qualidades que eu tenho. Então, quais são as qualidades que você tem? Você é proativo, você é dinâmico, você fala bem, você é amoroso, gentil, generoso. O que você faz de bem? Você é uma pessoa útil, você gosta de se dedicar às causas. É difícil, né, você pensar em qualidades muitas vezes, numa cultura que te faz pensar na maioria das vezes o quanto você tem coisas ruins, o quanto você é negativo. Agora, se eu perguntar quais são os seus defeitos, o que você tem de ruim, talvez seja mais fácil você pegar e começar a falar rapidamente: eu sou isso, eu sou aquilo outro. Né? E o seu cônjuge, qual que é o problema dele? E os seus filhos, qual que é o problema que eles têm? Qual que é a dificuldade? Rapidinho a gente encontra uma porrada de defeitos. Mas procurar a qualidade, o que é positivo, não faz muito da nossa cultura. Então o nosso convite é mudar isso. Por quê? Porque Deus nos vê diferente e Deus pensa diferente. Qual que é o desafio da aula? Qual que foi o desafio da aula passada? Entender como Deus pensa e como podemos ter a mente dele. Encarar as situações da nossa vida, os relacionamentos e nossas próprias emoções de forma correta, conforme revela o reino, conforme será no reino de Deus. Então o desafio é entender como Deus pensa. E passamos todo o tempo ali falando sobre isso, sobre como Deus pensa, o que Deus pensa a respeito de tudo isso. E aí nós viemos, e se eu colocar aqui como que nós terminamos a aula 2, só para pegar rapidamente aqui. Nós terminamos
perguntando se você tem uma imagem distorcida. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm imagens distorcidas dela. Ela vê a vida por lentes. Que lente é essa? A lente do passado, a lente da família, a lente da cultura. As pessoas veem elas conforme as lentes. Ah, eu nasci nessa família, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu tenho que ser sempre assim. Ah, eu nasci na família tal. Ah, o mundo que eu vivo é um mundo tal. Então, lentes que nos faz pensar de forma e de ter um pensamento distorcido. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos manda olhar pelas lentes de Cristo. Mas muitas vezes, olha o que diz aqui, ó, que a lente do passado, nossos erros pensamos que eles nos definem. Muitas vezes eu errei, eu falhei em um ponto, aí eu acho que eu sou aquilo. É porque eu adulterei, eu cometi adultério, aí eu acho que eu sou um adúltero por causa do passado. Eu penso que eu sou um adúltero. E eu fico com isso na minha cabeça. Eu roubei de alguém, eu assassinei, eu defraudei, eu menti. E aí eu fui cometendo, aí eu olho pelas lentes do passado. E olhando para essas lentes eu penso que isso me define. Não, isso não te define. Qual que é a outra lente? A lente das oportunidades. E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse casado com a pessoa tal? E se eu tivesse vivido com fulana de tal? E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu não tivesse vindo para a igreja? E se eu tivesse aceitado aquele emprego? Lentes da oportunidade. A gente fica olhando através dessas lentes e não se adapta ao que nós somos hoje. E o outro é a lente da família, que a gente falou aqui. Nasci assim, vou morrer assim. Então, uma pessoa que não tem Deus, ela tem uma imagem distorcida. E até mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não tem compromisso com a palavra, também pode entrar nesse caminho de achar que tem que ser dessa forma, que tem que ser assim. Não tem que ser assim. E aí nós falamos, a Bíblia diz quem somos, como devemos nos ver e como devemos enxergar tudo o que nos cerca. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, a aula de hoje, essa foi uma síntese aqui da aula passada, e vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui, nós vamos olhar para essa questão. Quais são os pensamentos de Deus então? Como é que Deus tem me visto? Como é que Deus tem te visto? Vamos lá? Gravar ao vivo é isso aí, querido. Eu estou na minha casa, tá todo mundo por aqui. Você vai escutar daqui a pouco cachorro latindo, criança falando, carro passando, motoqueiro acelerando. Mas vamos que vamos. O importante é que Deus seja glorificado e nós possamos ter uma boa aula. Quais são os pensamentos de Deus então? O objetivo, mais uma vez, propor para os cristãos uma maneira bíblica de renovar a mente e experimentar a vontade de Deus. Mudar aqui, renovar a mente. O tema da nossa aula então, quais são os pensamentos de Deus? O que é que Deus pensa? Quais são os pensamentos dele ao meu e ao seu respeito? Então, para nós sentirmos um pouco essa aula, nós vamos trazer essa imagem aqui. Conta uma história indiana que tinha 7 sábios. E eles ficavam discutindo e eles eram cegos. E 7 sábios cegos, eles não enxergavam. Mas as pessoas vinham ter conselhos com eles justamente por causa disso também. Como eles não enxergavam, eles não conseguiam definir ou eles não podiam optar. Então a sabedoria que eles tinham era voltado justamente para uma beleza, uma coisa interior, aquilo que realmente eles acreditavam, não o que eles viam. Só que aconteceu o seguinte, o 7º sábio não gostava da atitude das brigas, das discussões entre eles. Pegou e partiu fora. E ficou somente esses 6. Certo dia chegou um elefante na cidade e eles não tinham visto, porque eram cegos, um elefante
muito menos tocado um elefante. E o interessante que você nota aqui na imagem é que cada um tocou uma parte do elefante. Um tocou na tromba e definiu o elefante de uma forma diferente. O outro tocou aqui, esqueci o nome do negócio aqui, fugiu o nome do marfim aqui, do marfim dele. O outro tocou na orelha, o outro tocou no corpo, o outro na perna, o outro tocou no rabo do elefante. E cada um foi emitindo a sua opinião sobre isso. Ao ponto que falava, não, o elefante, ele é pontudo. O outro falava, não, ele tem algo que é muito maleável. O outro falava, não, ele parece uma rocha. Ele é grande, ele é firme. O outro falou, não, mas ele é muito mole. Ele balança, parece uma cobra. E cada um foi tendo um posicionamento sobre o elefante. Ao ponto que o sétimo sábio chegou e ouvindo tudo isso, as discussões, falou com eles uma coisa interessante. Falou, vocês estão analisando de apenas um lado, do seu ponto de vista. Quando você não analisa o todo, quando você não vê o todo, você fica dizendo coisas acerca de algo que você não analisou tudo. Acontece muito conosco. Muitas vezes a gente vê um filho, uma filha, um cônjuge fazendo algo, tomando uma decisão, ou você vê alguém no trabalho, no serviço, na escola, em algum lugar, tomando decisões ou tendo uma atitude, mas como você não viu a cena toda, você julga. E nós saímos justamente de uma campanha onde dizíamos que nós ficaríamos no mínimo 21 dias sem mentir, sem julgar e sem reclamar. Então julgamos por partes, por uma parte daquilo que vemos. Mas é interessante isso, que muitas vezes nós agimos assim com relação a Deus. Achamos que sabemos como Deus pensa e como Ele é. Mas a verdade é que conhecemos apenas algumas partes da sua identidade. Somos os cegos pegando no elefante. A gente imagina, a gente acha que sabemos como Deus pensa, como Ele é, o que Ele pode ser. A gente tem uma... Não, Deus é poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo. E a gente fica elucubrando aqui, achando que sabemos como Deus pensa e como Ele é. Mas a verdade é que a gente conhece uma parte. Paulo tem uma frase, um versículo que diz assim, o conhecemos em parte. Não dá para conhecer o todo de Deus, queridos. E o dia que alguém falar que conhece Deus na sua totalidade, é bom a gente desistir da fé. Porque um Deus que cabe na cabeça de um ser humano, acho que Ele não é bom para nós. É por isso que nós o amamos, é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o exaltamos, porque Ele é enorme, Ele é imenso, Ele estende as cortinas em toda essa questão planetária. A Bíblia diz que Ele se assenta nas nuvens e Ele voa nas asas do vento. Ele diz que os oceanos é como se fosse uma gota d'água na palma de suas mãos. Você imagina? Não tem como você achar que sabe tudo de Deus. Não tem como. E aí, limitamos quem Deus é ao nosso pouco relacionamento com Ele. Somente Jesus é quem nos revela quem realmente Deus é. Olha quem que realmente Deus é. Ele vai colocar aqui, somente Jesus revela quem Deus realmente é. Deus realmente é quem? O nosso Pai. Mas por que a gente limita Deus? Por que a gente tenta colocar Deus numa caixinha? Por quê? Porque nós temos pouco relacionamento com Ele. Por causa disso. É por isso que a gente acha que compreende, que entende, é por isso que a gente acha que pode ou que não pode. Então,
Por causa disso, desse pouco relacionamento, a gente não entende. Mas Jesus, que conhecia o Pai, mas Jesus, que morava com o Pai, mas Jesus que está com o Pai, Ele nos revela quem realmente Deus é, o nosso Pai. E aí, o que vamos aprender hoje? Isaías 55, do 8 ao 9, é um versículo muito maravilhoso que vai dizer assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus enxerga de uma maneira diferente, porque Ele pensa diferente, e Ele nos convida a pensar assim também. Ele vê diferente porque ele vê diferente, Ele pensa diferente porque Ele é diferente. E Ele me convida a pensar desse jeito. Ele te convida nesta noite a pensar desse jeito, a pensar como Ele é, a pensar como Ele pensa, a falar como Ele fala, a dizer palavras como Ele diz, porque quando a gente pensa, a gente fala, a gente sente de maneira errada, a gente age de maneira errada. Falamos isso na aula passada. Os israelitas estavam prontos a entrar na terra, mas de repente eles foram ver a terra, eles chegaram na terra, eles pisaram na terra prometida, eles viram os frutos da terra, mas de repente eles olham e veem na terra gigantes. E eles sentem que eles são como gafanhotos, como pessoas pequenas, como eles falam assim: nós vimos que a terra é muito traiçoeira, ela engole os seus moradores. Oh, meu amado! Eles se sentiram pequenos, eles pensaram de uma forma negativa e eles falaram a todos um relatório negativo. E qual que é o desafio hoje? Pensar como Deus pensa. Esse é o objetivo. Isaías 55, 11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Pode já. Isso. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. E, queridos, se Deus falou, é porque a palavra vai gerar fruto. Se Deus falou, é porque a palavra vai fazer a diferença. Então o que nós precisamos? É olhar para tudo isso e entender que a Bíblia tem razão. Qual a relação então entre pensamentos, sentimentos, palavras e ações? Rapidamente aqui. Tudo que pensamos em nossa mente, sentimos em nosso coração e, portanto, são transformados em palavras e maneiras de agir. Repetindo, tudo que pensamos em nossa mente, nós sentimos em nosso coração, transformamos isso em palavras e essas palavras determinam a forma como a gente age. Quais são os seus pensamentos? O que é que você está pensando? O que é que você está sentindo? O que é que você está falando? E como é que você está agindo? Qual que é a relação entre tudo isso? O que pensamos, sentimos, transformamos em palavras e isso vira a nossa maneira de agir. Se pensamos errado, sentimos errados, falamos errado. Quando pensamos como Deus pensa, sentimos o que Deus sente e falamos o que Deus fala, olha o que acontece. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos, àquilo que contemplamos. Então, quando Cristo é o centro dos nossos pensamentos, nos tornamos semelhantes a Ele. Quando Cristo é o centro dos nossos pensamentos, nos tornamos
semelhante a Ele. O que nós queremos fazer nesta noite aqui, nessa série de aulas? Mudar aqui. Mudar a forma de pensar. Mas Félix, você está querendo fazer uma lavagem cerebral nas pessoas? Não. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo: olha, se você não for transformado na mente, não tem como. Tem um ponto que ele vai dizer assim, ó: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não trabalhava, agora trabalhe. Aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe para ajudar a quem precisa. O que Paulo está dizendo? Muda seus pensamentos, muda sua forma de agir, muda tudo isso, que as suas ações serão mudadas. Muitas vezes falamos muito e fazemos pouco. O que Jesus falou? Em vez de você orar para o seu irmão que está com frio e dizer: Deus o abençoe, que Deus te aqueça, Jesus não falou para você fazer isso não, queridos. Ele falou assim: eu dei um cobertor para ele. Você não vê Jesus falando: olha, quem tem fome, ora para ele conseguir um emprego, para ele trabalhar e comprar comida. Ele falou: não, se ele tem fome, dá de comer. Ele chega os discípulos chegam em Jesus e falam: Jesus, ó, tá essa galera aí, ó, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, segundo os estudiosos, diz ali que tinha umas 10.000 pessoas, 12.000 pessoas, fora crianças, mas colocando todo mundo. Aí Jesus fala: dá vocês mesmo de comer para ele. Ele falou: mas Jesus, nós não temos. Ainda que tivéssemos 200 dinheiros, 200 denários aqui, não dava para alimentar a multidão. Aí Jesus fala: o que é que vocês têm? Aí eles falam: encontramos um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus faz um milagre. Mas em momento algum Jesus falou: olha, eu vou resolver a situação. Em primeiro momento Jesus chamou a responsabilidade, a forma de pensar, o que é que você pode fazer para ajudar, o que é que você pode fazer para resolver. É por isso que a gente vem trabalhando numa questão de resolução de problemas. Não dá para você chegar na sua empresa e ficar esperando que outro resolva. E se ele resolver, quem vai ganhar mais é ele. Então nós somos chamados para sermos diferentes, para pensarmos diferente. Então nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos, àquilo que contemplamos. Que tal contemplar Jesus e levar seus pensamentos cativos a Ele, e a partir disso mudar aqui, e ao mudar aqui muda toda a sua forma de agir. Deus não pensa como você, mas Ele pensa em você o tempo todo. Acho maravilhoso quando eu mudei a minha forma de ler a Bíblia. Muitas vezes a gente lê a Bíblia procurando só as bênçãos, só o que Deus tem para me dar. Mas muitas vezes não lemos a Bíblia vendo no que eu posso ser melhor. Como que eu posso ser um adorador melhor, como que eu posso ser um cristão melhor, um servo do Senhor melhor. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que faz maravilhas em toda a Bíblia. Deus é um Deus que olha para o povo de Gênesis a Apocalipse. Deus é um Deus que transforma tudo, o tempo todo. O tempo todo Deus está olhando para um povo, mesmo rebelde, mesmo devasso, mesmo idólatra, mesmo cheio de problemas. O tempo todo Deus está olhando e falando: eu vos amo, eu vos amei, eu estou com vocês. Olha, se vocês passarem pelo fogo, eu passo com vocês. Se vocês passarem pelo mar, eu passo com vocês. Se vocês passarem pelo rio, vocês não vão se afogar, porque eu passo com vocês. Se você tiver com problema, se você se desviou e for jogado no mar, eu envio peixe para guardar a sua vida, mas você não vai morrer. Esse é o Deus que o tempo todo pensa em você. Mas aí como eu penso? O que eu faço com tudo isso? Deus não pensa como eu penso. Porque se Ele pensasse como eu penso, o mundo estava um caos. Então nós precisamos melhorar isso daqui.
Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente. E para isso temos que demolir, queridos, demolir, acabar com certos paradigmas, certas maneiras de pensar com relação a Deus, que é o nosso Pai. Vamos demolir nesta noite, vamos mudar o nosso pensamento. Como eu tenho dito, por esses dias tenho sido impactado com certas verdades que eu quero transmitir a vocês. Estou fazendo isso daqui porque eu vejo que isso mudou a minha vida. Essa linha de pensamento diferente, de como ser um cristão diferente, tem me transformado. Olhar a Bíblia de uma forma diferente, como o próprio Deus diz, usando Davi para falar para Salomão, ou Salomão para falar para os seus filhos, dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração e se deleite nos meus caminhos. Quer ser abençoado? Dá o seu coração. Sabe, é como se eu dissesse para Giovana, para Gabriela: filha, dá-me o seu coração, se deleite nos meus mandamentos, ande nos meus caminhos, você será próspera. É isso que Deus faz comigo, faz contigo. Ele diz assim, ó: se você me der o seu coração, lembra aqui que a gente colocou aqui? Que nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos, àquilo que contemplamos. Se nós fizermos isso, se nós dermos o nosso coração para o Senhor, se nós o contemplarmos, nos tornaremos semelhantes a Ele. E nós vamos nos deleitar no caminho dele. Primeiro ponto desta noite: mudando a forma de pensar. Deus não mudou a sua maneira de pensar e agir no Antigo e para o Novo Testamento. Ele não mudou. No Novo Testamento, Jesus nos revela Deus como Pai. Jesus nos libertou do poder do pecado, nos fez filhos de Deus e nos deu o seu Espírito Santo para estarmos sempre com Ele. Jesus revela o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. João 14, 9. Jesus veio cumprir a lei. Mateus 5, 17, 18. Deus não mudou a forma de pensar. Tinha que cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu. Jesus, Ele nos revelou o Pai. Mas a gente olhava para Deus, ou o povo olhava para Deus como uma divindade que não tinha um relacionamento. E para conseguir alguma coisa tinha que sacrificar, tinha que matar. E aí Jesus vem e nos revela o Pai. E aí vem se tornando claro tudo que Deus queria. Ele queria ter relacionamento com o povo. Um dia Deus convoca toda a congregação de Israel e fala assim: Moisés, reúne o povo. Eu vou colocar a minha palavra dentro deles. Aí você para e fala assim: caracas, Deus vai colocar a palavra dele dentro de mim. Só que aí de repente começa trovões, relâmpagos, e o negócio começa a ficar meio feio ali no monte ali. O povo desespera, grita e diz assim: Moisés, fale você conosco. E aí, Deus querendo colocar a lei dentro do povo, Deus querendo falar diretamente ao povo, Deus querendo colocar as suas palavras dentro do povo, e o povo querendo ouvir a voz de Moisés. Deus querendo um relacionamento, e o povo querendo ouvir a voz do homem. Davi lá na frente entende tudo isso e diz assim: escondi a tua palavra dentro de mim, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Ele escondeu lá dentro, ele não queria ouvir de ninguém, ele não queria nada de ninguém, ele queria guardar as palavras do Senhor dentro dele. Mas Deus nunca desistiu, porque Ele não pensa como eu penso e como você pensa. Deus nunca desistiu de colocar a palavra dele dentro de nós. Aí Ele envia seu Filho que cumpre a lei.
E a Bíblia diz que Jesus hoje habita em nós. O Santo Espírito de Deus habita em nós. A palavra dele hoje está dentro de nós. Por isso que lá na frente vai dizer, não há necessidade que ninguém vos ensine. Porque, sabe, queridos, porque a palavra que está em mim, a vida que está em mim é a mesma vida que está em você. O Espírito Santo, ele é o mesmo para mim e para você. E da forma que ele fala comigo, ele pode falar contigo. E da forma que ele fala contigo, ele pode falar comigo. Então nós precisamos disso, de ter o quê? Relacionamento com Deus. Então Deus não mudou a sua forma de pensar. A humanidade é quem recebeu pela graça de Jesus uma revelação maior de quem Deus é e como Ele pensa. Jesus revelou os planos do Pai para a humanidade. Os sonhos e planos foram revelados na pessoa de Jesus. Por isso que o relacionamento através do Espírito Santo é a única maneira de experimentarmos a vontade do Pai e termos a mente renovada. Relacionamento. Então é isso que nós precisamos nessa noite. Ter um relacionamento com Ele. E através do Espírito Santo, termos tudo isso mudado aqui dentro de nós. O que mais temos aqui? Número 2, mudando a nossa forma de pensar, o Espírito Santo não me controla. Ele me ensina, encoraja e guia. Nós vamos mudar a nossa forma de pensar. O Espírito Santo não me controla. O modo humano de pensar é: Deus, controle a minha vida. Mas Deus não faz isso, Ele quer se mover por relacionamento e não por controle. Então qual que é o modo bíblico de pensar para a gente quebrar isso? Deus, eu me rendo a Ti e escolho fazer a Tua vontade. Quebrar paradigmas, demolir. Deus, me controle. Ei, Deus não quer me controlar, Deus não quer te controlar. Que Ele está no controle é uma coisa, agora o que Ele quer comigo? Relacionamento. Você já tentou controlar sua filha? Seu filho? Já tentou controlar sua esposa? Seu marido? Já pensou em controlar sua sogra? Seu genro? Sua nora? Seu sogro? Onde há controle, onde há imposição, não tem relacionamento. Onde há controle, onde há imposição, não tem relacionamento. Deus, Ele quer um relacionamento comigo e contigo. Ele quer agir por meio de relacionamentos. Ele quer transformar a minha vida, a sua vida, por meio de relacionamentos. Então o que nós vamos fazer neste momento? É curvar as nossas cabeças e dizer assim: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero que seja feita a Tua vontade em minha vida. E eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que o Senhor tenha relacionamento comigo. Eu quero que o Senhor converse comigo como o Senhor conversa com um amigo. E eu quero conversar contigo, assim como eu converso com um amigo, com minhas filhas, com as pessoas no trabalho. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos e me mostre aonde andar. Vai falando comigo, vai me dizendo o que eu preciso ver, o que eu preciso entender, como eu devo agir em tal situação. Assim como um amigo me orientaria, assim como um amigo falaria comigo nesta noite, eu me rendo a Ti e digo: quero ser seu amigo, quero ter um relacionamento contigo. Ainda que eu saiba que o controle de tudo é Teu, mas muito mais do que isso, eu quero me render a Ti. Não quero simplesmente ser usado por Ti.
simplesmente ser usado. Não, eu quero ter relacionamento contigo. Que os meus irmãos também tenham um relacionamento contigo. Que não seja simplesmente usados, Pai, porque a jumenta de Balaão foi usada. Muitas pessoas foram usados, mas não alcançaram a intimidade contigo. Mas nesta noite, eu me rendo a Ti. E eu quero, Pai, muito mais do que ser controlado, muito mais do que ser usado. Eu quero relacionamento, eu quero intimidade. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero saber dos Seus segredos. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. É isso que nos muda. É isso que nos transforma. Parar de dizer que Deus nos controla. Parece que a gente é marionete nas mãos de Deus. Queremos ter intimidade com Ele. Que Deus está no controle de todas as coisas, a gente sabe porque a Bíblia diz que Ele está no controle de todas as coisas. Mas o interessante é que quando se trata do ser humano, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, Ele quer conversar conosco de uma forma especial. E o que falta para mim e para você para que isso aconteça? Então, vamos mudar nossa forma de pensar a respeito de Deus e ver como Ele é de verdade. Ele é um Deus que quer relacionamentos. Salmos 40, do 5 ao 8, diz assim: Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem oferta pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a Tua vontade. Tenho prazer em fazer a Tua vontade. Muito mais que ser controlado por Deus, é ter prazer em fazer a vontade dEle. Vamos mudar nossa forma de pensar. Em vez de ficar dizendo: Deus me controle, vamos dizer: Deus, eu me rendo ao Senhor e quero fazer a Tua vontade, pois a Tua lei, os Teus mandamentos, está em meu coração. Simples. Se está aqui dentro, se está aqui dentro, Jeremias 31, 31 a 34 vai dizer: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e o povo de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse. Embora eu os amasse. Quem ama quer ter relacionamento. Quem ama não quer ter controle. Quem ama quer ter relacionamento. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa. Eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis em sua mente. Repete aí. Porém as minhas leis, as minhas palavras, os meus mandamentos em sua mente. E as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa cuidar
conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, desde a pessoa que cata lixo, que limpa, que cuida da porta, desde a pessoa que é o simplesinho até o presidente da república, o líder das nações, o gerente, o chefe da ONU, não importa, me conhecerão. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Deixa eu perguntar para você se você prestou atenção no que a gente leu. E se você gostou, dá um monte de joinha aí no vídeo para mostrar que você gostou. Eu fico olhando aqui, ó, se você gostou ou não. Está chegando o dia, diz o Senhor, que farei essa aliança com o povo, uma nova aliança. E que aliança é essa? A de escrever, de pôr as leis na mente e escrevê-las no coração. Sabe, queridos, Deus nos ama a ponto de querer mudar tudo e transformar tudo só para nos ver felizes, só para nos ver alegres, só para nos ver cheios da sua graça. Deus nos ama a ponto de dizer, olha, vocês terão tanto de mim, vocês serão tão cheios da minha graça, vocês serão tão parecidos comigo que vocês não vão precisar ensinar nada para ninguém, porque eles vão ver e eles vão me conhecer, todos me conhecerão, do menor ao maior, do mais simples ao mais importante me conhecerão. Deus não quer apenas te usar. Não se contente em ser usado, se contente em ter um relacionamento com Ele. É isso que eu estou buscando, é isso que eu quero. Não apenas ser usado, sabe por quê? Como eu disse, a jumenta de Balaão foi usada. Muitas pessoas foram usadas. Sabe, Caifás foi usado, profetizou, Saul foi usado, profetizou, mas já não tinha mais relacionamento com ele. Os inimigos do Senhor foram usados, demônios foram usados para enganar reis, mas não tinham relacionamento com Deus. Não se contente em ser usado. Vamos além disso, vamos mudar aqui. Deus amasse como marido ama a esposa. Embora eu tivesse um grande amor, é a gente, sou eu, Félix, é você que trai o Senhor, que se rebela contra o Senhor, que muitas vezes não dá valor ao que o Senhor diz. Travou o vídeo aí? Voltamos? Voltamos. Tinha desconectado. Ok, vamos lá. O Espírito Santo, olha que verdade maravilhosa. O Espírito Santo é conselheiro e não controlador. É lindo ou não é isso? O Espírito Santo, até eu vou curtir isso aqui. É maravilhoso, eu vou dar um monte de joinha, vai vendo aí, ó. Que maravilha, cara. O Espírito Santo é conselheiro, ele não é controlador. O Espírito Santo, ele é conselheiro. Repete aí, o Espírito Santo é conselheiro, ele não é controlador. Você não vê lá nas funções ou no que eles falam do Espírito Santo. E eu vos enviarei o Consolador e não o Controlador. João 14, 26, 27 diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração e nem tenham medo.
Lindo, né? O conselheiro. O Espírito Santo é conselheiro, não é controlador. Conselheiro é a palavra grega paráclitos, mais conhecido como Paráclito do Pai. Entendeu? Que é traduzido por consolador, conselheiro, encorajador, ajudador. Outra definição do dicionário de Strong vai dizer assim, ó, convocado a ajudar alguém, intercessor, que pleiteia a causa diante do juiz, ajudador, que ensina a verdade, assistente, aquele que guia. Esse é o Espírito Santo. Ele te ajuda numa causa, ele te ajuda na defesa de alguma coisa, ele te faz lembrar das coisas, ele te guia, ele pleiteia a sua causa, ele te ensina a verdade. Esse é o Espírito Santo. Então vamos no terceiro ponto. Já aprendemos 2 pontos na nossa forma de pensar. Primeiro, Deus não mudou a sua forma de pensar. No segundo, Ele não quer te controlar, Ele quer intimidade contigo. Terceiro, o melhor de Deus para você está nesta terra e não apenas no céu. Romanos 5,17 vai dizer, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você vai reinar em vida. Ah, então vou ter muito dinheiro. Não. Você vai ter uma vida decente. A sua postura, a sua forma de ser, a forma como as pessoas olham para você. E não, aqui não tem uma questão se você tem muito ou pouco dinheiro. Aqui é uma questão de posicionamento. As pessoas te respeitarão por quem você é. Olha o que está dizendo. Que a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Que homem que era esse? Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem, essa dádiva de justiça, isso que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, quando a gente recebe, a gente reina em vida. Por que a gente reina? Por quê? Porque antes éramos ladrões, antes éramos fornicadores, trapaceiros, mentirosos, enganadores. Só que agora a gente muda tudo isso, porque a gente muda aqui. Agora somos vistos como eleitos de Deus, a nação santa, povo redimido, uma nação, um povo que foi enxertado na videira, que dá fruto. E é natural, queridos. Por onde você andar, as pessoas vão reconhecer que você é homem de Deus, mulher de Deus. E é isso que nós precisamos. Quando você passa por um pé de mangueira, e ela tem mangas, o fruto. O que você pensa? Você já parou para pensar, será que a mangueira ficou implorando? Ah, Deus, eu sou uma mangueira. Eu preciso dar fruto. Eu preciso alimentar os outros. Eu preciso. Será que a mangueira faz isso? Ou ela naturalmente produz fruto? O que você acha? Então, a partir do momento em que a mangueira está na terra, tem suas raízes fincadas na terra, ela tem nutrientes suficientes para crescer, para produzir, naturalmente ela dá fruto. Você tem dado fruto? A questão não é você tem sido usado por Deus, a questão é você tem dado fruto. Será que eu tenho dado fruto? Será que as pessoas ao olharem para mim me veem como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que ao olharem para mim vão falar assim, nossa, eu vejo esses frutos no Félix, o Félix é pacífico, o Félix é benigno, o Félix é uma pessoa que tem amor, que tem gratidão, o Félix é uma pessoa de fé, o Félix é uma pessoa amorosa. Será que as pessoas ao olharem para você vão dizer a mesma coisa? Elas vão ver fruto de arrependimento, fruto de mudança. Você já conversou com uma pessoa que há 15 anos atrás foi viciada na bebida? Ou há 5, ou há 8, ou há 3 anos? Aí você conversa com ela hoje,
Aí ela começa a contar o testemunho e fala, então, cara, eu vivia no bar, eu bebia, aí eu batia nos outros, eu brigava. Aí você fala, nossa, nem parece. Esse cara é uma seda, essa mulher é tranquila, nem parece. Sabe por quê? Porque esse é o papel do Espírito Santo, ele vai nos transformando, ele vai nos mudando a tal ponto de que quando a gente falar quem a gente era, ninguém vai, não parece. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e contigo, nos fazer reinar em vida. Por meio de um único homem, quem? Jesus Cristo. Salmos 23 vai falar que do pastoreio de Deus em nós, ou por nós, ou nos levando a vivenciar coisas grandes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Ele honra o seu nome. Nova versão transformadora. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre. A forma de pensar a partir de agora, o melhor de Deus é para mim viver aqui. Certamente, a bondade e o amor me seguirão. Eu não vou precisar correr atrás da bondade, eu não vou precisar correr atrás do amor. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias. Por quê? Porque o Deus, o Pai, o pastor está comigo. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Não terei falta de nada. E quando eu não tenho falta de nada é porque Deus proveu. E a Bíblia vai dizer que Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. E o mais interessante é que quando é usada esta palavra Jeová Jireh, é no momento em que Abraão diz a Isaac, Deus proverá. Mas Ele proverá para mim? Não, ele diz assim, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proveu um cordeiro. E para ele, ou seja, Deus, Ele faz as coisas, Ele provê na minha vida para que seja usado para a glória dEle. Não é interessante isso? Porque muitas vezes a gente olha para Deus como um Deus provedor apenas em questões para nos abastecer. Mas o interessante é que a Bíblia quer dizer que Deus proverá para si um cordeiro, Deus proverá para si. Ele vai dar a mim para que eu use isso para a glória dEle. Então, quando muitas vezes eu estou usando aquilo que Deus proveu para mim, para ser usado para a glória dEle, de maneira errada, as coisas não dão certo. É por isso que eu preciso dEle sendo o meu pastor e cuidando de mim. Para que a bondade e o amor me sigam todos os dias. Então, qual é a forma de eu pensar? É que eu vou reinar em vida. Eu vou ser diferente em vida. As pessoas me terão por estima ainda em vida. E a bondade e o amor me seguirá todos os dias. Então precisamos compreender que é a vontade de Deus, nosso Pai, dar bons presentes aos seus filhos. É a vontade dEle. É a vontade dEle dar bons presentes aos seus filhos. Mas isso não acontece na base da troca. Mas sim na certeza de que somos filhos e filhas. Selados pelo Espírito Santo. E isso só pode acontecer através do arrependimento e do novo nascimento. Então, quando eu tenho a certeza que eu sou filho, quando eu tenho a certeza porque eu me arrependi, eu me converti, eu nasci de novo, agora eu tenho um relacionamento com Ele, aí tudo se torna diferente.
Não é base de troca, é base de relacionamento. Deus não tem filhos prediletos. Só que tem questões de relacionamentos. Tem filho que sabe se relacionar mais, tem filho que consegue se encostar mais. Aí você fala, Félix, é balela, isso que você está falando não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver. Certo dia, Jesus falou assim, alguém irá me trair, um de vocês irá me trair. E João escreve isso, e você pega no ar uma questão de relacionamento. Pedro pediu para João perguntar quem traía. Por que Pedro não perguntou se ele estava próximo também a Jesus? Por que Pedro não perguntou se ele também andava com Jesus? Mas ele pediu para que João perguntasse. A própria Bíblia vai responder isso para nós. João era aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. João tinha relacionamento. Não é à toa que o livro do amor foi João que escreveu. E não é à toa que os fins de tudo, o fim das coisas, foi revelado a João. A diferença, querido. Jesus um dia falou, Jesus falou que talvez João falou, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Jesus falou para os caras lá, né? falou assim, quem que vai morrer, como vai morrer, quem vai morrer primeiro, não sei das quantas, e esse daí que anda contigo? Jesus falou, e daí, é da sua conta, num bom português, se eu quiser que ele viva até que eu volte. Aí todo mundo começou a elocubrar ali, começou a pensar, será que Jesus está falando que João não vai morrer? Relacionamento. E João foi o último discípulo a morrer. Morreu em boa velhice, na ilha de Patmos. Teve toda a revelação do Apocalipse. Teve conhecimento dos céus. Antes de mim, de você ler o que foi escrito, ele viu a Nova Jerusalém. Ele viu a Cidade Santa. Eu e você lemos. Ele viu. Então, é isso que nós precisamos. Relacionamento. Ponto 4, já partindo para o final. Mudando a forma de pensar, o melhor de Deus, o Pai, para você, não está no seu passado, mas no seu futuro. Por conta das pressões da vida, muitas vezes declaramos com nossa boca palavras de destruição sobre nosso futuro. Muitas vezes, como o povo de Israel, temos saudade do Egito, retirando do nosso coração a gratidão, que faz com que enxerguemos as belezas e oportunidades que Deus quer nos mostrar através do Espírito Santo. Queridos, do mesmo jeito, você lembra que a gente viu lá em Jeremias que Deus falou, ainda que eu os amasse, como o marido ama a esposa, olha Deus afirmando que o marido ama a esposa, ainda que eu tivesse esse amor, Israel me traiu, Israel, o que ele fez? Adulterou, Israel escolheu outros deuses. Está falando aqui, muitas vezes, como o povo de Israel, temos saudade do Egito, a gente quer voltar. Deus está falando, eu ranquei Israel do Egito, mas Israel tem vontade de voltar para o Egito. Eu tirei o Félix da pornografia, eu tirei o Félix da corrupção, mas aí o Félix quer voltar para lá. Eu tirei fulano do alcoolismo, eu tirei ele do cabaré, mas quer voltar para lá. Eu tirei da prostituição, ele quer voltar para lá. É isso aqui, ó. Mas por causa das pressões, por causa dos dias maus, dos dias ruins, a gente começa a falar palavras de destruição sobre o nosso futuro. Você sempre pobre. Ai, cara, a vida de pobre é uma desgraça mesmo. Trem. Pão de pobre só cai com a manteiga para baixo. Não é nem manteiga. Pão de pobre só cai com a margarina para baixo. É uma lástima. Nasci assim, minha família, todo mundo, sempre contou moeda para viver. É isso que você leu aqui comigo?
Eu acredito que não. Há um futuro para nós. Há algo grande para nós. E é por isso que há algo tão grande para nós que Satanás quer nos intimidar, Satanás quer nos colocar para baixo, Satanás quer nos frear, quer nos fazer parar. Sabe por quê, querido? Porque ele sabe o nosso futuro, ele sabe o que está preparado para nós, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, coisas grandes, inefáveis, que não cabe ao homem falar. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Satanás, que já conhece o nosso futuro, que já sabe o que está preparado para nós, ele passa o tempo todo tentando nos tirar desse futuro. Aí ele usa a minha vida, ele usa a sua vida, ele usa a nossa própria boca, para que a gente destrua o nosso futuro. E aí? O que vamos fazer? Deus tem algo grande para mim e para você. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Tem um futuro certo para mim e para você. Titi, um dia falou bem assim numa das suas pregações, num dos seus ensinos. Ele falou assim: você fica falando que Satanás é vacilão. Só que ele sabe o futuro dele, que é o lago de fogo. Ele sabe que ele não tem mais chance. Mas ele não desiste de destruir a sua vida. E você ainda dá corda para ele. Aí Titi fala bem assim: então quem é o vacilão? Quem é o vacilão que sabe do futuro glorioso que tem pela frente? Quem é o vacilão que sabe de um céu que espera? Quem é o vacilão que sabe que vai ter um corpo glorificado, transformado, vai reinar por 1000 anos com Cristo, vai fazer parte de um reino de justiça e vai ter uma eternidade nos céus, na Nova Jerusalém? Então quem é o vacilão? Por causa das pressões da vida, muitas vezes declaramos com a nossa própria boca palavras de destruição. O que é que você tem pensado? O que é que você tem sentido? Como estão suas atitudes? Como estão as palavras que saem da sua boca? Por causa de dias maus, muitas vezes destruímos o nosso futuro. Jeremias 29, 11 ao 13 vai dizer: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração, eu os ouvirei. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. E se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Porque eu sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito. Terminando, tudo se resume ao relacionamento com Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o que Ele mais anseia é que Ele deve se revelar face a face. Ele quer ter relacionamento comigo e contigo. Foi por isso que o Pai enviou Jesus para nos libertar do poder do pecado e nos reconciliar com Ele. Deus ansiava por um relacionamento comigo e contigo. Deus queria um relacionamento comigo e contigo. E Ele enviou Jesus para isso. Então não perca a oportunidade de viver o melhor. É isso que Deus quer para mim e para você. Agora, como podemos ir para frente se estamos sempre olhando para trás? Como que podemos ir para frente se estamos sempre olhando para trás? Temos que escolher abandonar o passado e viver buscando o novo que está no relacionamento com o Pai através do Espírito Santo. Mudar a nossa maneira de pensar, mudar nossas atitudes, nos arrependermos genuinamente. Como que a gente vai para frente se a gente ficar olhando para trás?
Somos desafiados nesta noite a mudar a maneira como pensamos, como sentimos, como agimos e como falamos. Somos desafiados nesta noite a sermos melhores. Você tem decidido olhar para o passado ou para o futuro? O que você tem decidido? O que você tem decidido, Gabriela? Olhar para o passado ou para o futuro? Para o futuro, né? E a mamãe? A mamãe não pode viver do sempre. Né? Não pode viver no passado, né? E o papai pode viver no passado? Sim ou não? Não. Porque nós temos um futuro. Fala pro povo ali, fala, vocês têm um futuro. Vocês têm futuro. Com Jesus. Com Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O fracasso é geralmente o resultado de pensamentos e decisões erradas, tomadas repetidas vezes. O que é um fracasso? Quando eu insisto no erro. Né? O que é um fracasso? Repetir o erro. Fala aí para eles. Para de fracassar. Para de repetir erros. Isso. Entendeu? E aí, queridos? Nossa próxima aula, nós vamos falar, vamos mandar abraço pro pessoal? Quem que tá aqui com a gente? Vamos ver aqui. Manda um abraço pro tio Alex. Fala, abraço, tio Alex. Abraço, tio Alex. E quem mais está aqui, ó? A Vânia. Tá por aqui. Obrigado, Vânia, pela sua participação. A Marilei Dias. Obrigado, Marilei. Manda um abraço para Marilei. Abraço, Marilei. Manda um abraço para... Olha aqui na câmera, aqui, ó. Isso. A Claudete Caroline. A Dete. Manda um abraço para a Dete e para o Antônio. Abraço, Anete. Tonho. Um abraço pro Júnior e pra Eveline. Manda um abraço pro Júnior. Manda um abraço pro Fabiano e pra Maura. Isso, ó, um abraço. Manda um abraço pro Pastor José. Pastor José. Pastor José, Deus te abençoe. Isso. E a Elizabeth. Obrigado, Beth. Mais uma aula com a gente aqui. Pessoal, tem muitos outros que participaram conosco aqui. Que só não comentaram, mas participaram. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que você mude a sua forma de pensar. Que você seja transformado no nome de Jesus. Ele é que sabe que pensamento tem a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Para vos dar o fim que vocês tanto anseiam. E a gente vai ficando por aqui. Se tiver alguma pergunta, manda no grupo lá da igreja, a gente vai responder. Desde já um super abraço para você que participou, um super abraço para você que comentou, que deu o seu joinha, para você que fez a diferença aqui com a gente. 1h e 8 minutos de live aqui, de estudo, e eu quero agradecer a sua paciência, a sua atenção neste momento. De tanta gente fazendo lives, você escolheu estar conosco. Deus te abençoe grandiosamente. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado por mais essa aula onde aprendemos como o Senhor vê. E nós aprendemos que o Senhor vê não como nós vemos, mas o Senhor vê de uma forma diferente. E é por isso, Pai, que nós te agradecemos e te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos amado e o Senhor tem esperado por nós e tem ansiado por um relacionamento conosco. Que nós sejamos, Pai, fiéis a tudo isso. E nos ensine, Pai, a se relacionar contigo a cada dia. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Se assim Deus nos permitir. Terça-feira, 19h30. Aqui comigo, Félix Lauton e toda a minha família. Beijos! Tchau, tchau!